por olhar para uma espetacular imagem de satélite. Esta imagem é realmente fantástica e vocês aqui só nesta imagem conseguem ver duas coisas absolutamente distintas. Uma zona anticiclónica que se estende desde os Açores até à Península Ibérica e uma bolsa de ar frio em altitude que provoca esta nubosidade, estes aguaceiros também na zona dos Açores e está centrada a sul-sudoeste do arquipélago da Madeira, do arquipélago da Madeira, que tem aqui, que faz esta imagem fantástica. Se nós colocarmos as imagens com uma cor mais distorcida, acaba por ser mais visível ainda e efetivamente nota-se bem o azul. Todo o azul é uma área anticiclónica, uma área de bloqueio que está obviamente a marcar esta subida das temperaturas também, arrastando consigo poeiras do norte de África também para a zona da Madeira e que podem chegar também aos Açores e depois também pontualmente mais para final, início do mês de abril, a Portugal continental. E aguardando obviamente também a chegada dos nossos seguidores, vou aqui colocar também a chamada para todos, para que possam chegar aqui também a este direto. Obviamente assim é muito mais fácil. Uma boa noite a todos os seguidores da Meteomira novamente. Se quiserem podem escrever @destacar e isto basicamente acaba por obviamente também chamar todos aqueles que estão convosco nas vossas páginas para poderem assistir a este direto, para saberem também a evolução, quer para o fim de semana, quer também para o início de abril e qual é que é esta ideia também de abril. Eu hoje já vi previsões de abril, eu confesso que ainda tenho algumas dúvidas sobre o mês de abril e portanto é isso mesmo também que vou-vos transmitir neste pequeno vídeo. Já tínhamos falado então desta imagem de satélite atual e esta imagem não é mais que isto. Representa na prática este anticiclone que se estende desde os Açores até à Península Ibérica e depois a bolsa de ar frio em altitude na zona da Madeira. Cá está a bolsa de ar frio em altitude e cá está o anticiclone que se estende até à Península Ibérica. Não há aqui nenhuma invenção, é exatamente o mesmo que está na carta meteorológica para o dia de hoje. E depois, no fim de semana, temos então a manutenção deste padrão, com o anticiclone a deslocar-se para a zona norte da Península Ibérica e depois temos também a manutenção e aproximação então da bolsa de ar frio no domingo, principalmente ao arquipélago da Madeira, onde pode trazer mais aguaceiros. Os Açores continuam também com a ação de tempo anticiclónico, portanto um fim de semana que se prevê bastante calmo no arquipélago dos Açores, nada de significativo, tal como em Portugal continental. E agora sim, chegando então mais seguidores, uma boa noite a todos novamente. Estão a começar a chegar aos poucos, e efetivamente agradeço obviamente a vossa atenção, porque vou falar não só sobre o fim de semana, mas também sobre um bocadinho sobre abril. Vou dar aqui um pequeno lamiré ainda de uma coisa que parece um bocado difícil ainda de tirar uma previsão concreta, mas vamos tentar. E assim, para este sábado em Portugal continental, o que é que se espera? Espera-se um fim de semana, no geral, com muito sol. Atenção que vai estar, de facto, um fim de semana com muito sol em Portugal continental, mas, muita atenção, obviamente, que durante a madrugada e início da manhã poderão ocorrer neblinas ou nevoeiros matinais, principalmente entre os distritos de Aveiro e Setúbal, e que devem dissipar depois gradualmente a partir do início da manhã, podendo ser um pouco mais persistentes ainda na zona de Aveiro, Coimbra, mas especialmente parte litoral, mas dissipando gradualmente ao longo da manhã para um fim de semana que se prevê de muito sol. E domingo vai ser precisamente isso, um domingo de muito sol, com a inversão do fluxo para leste e com os nevoeiros também a serem levados para o mar e, portanto, teremos aqui, obviamente, uma situação de tempo muito estável em Portugal continental ao longo deste fim de semana. Nada de significativo, como podem ver, não há nada de apontar, tirando ali alguns nevoeiros no sábado de manhã que devem dissipar ainda, provavelmente antes do eclipse solar. Recordo que ainda sei, obviamente, a data prevista, a data concreta, mas será entre as 9 e as 10 da manhã, salvo erro, que ocorrerá o eclipse solar. Recordo, isto é uma página de meteorologia, não é astronomia, mas temos que, obviamente, também avisar para essa situação, e a nossa parte de aviso é efetivamente que podem ocorrer esses nevoeiros matinais no litoral e que tendem a dissipar e possivelmente mesmo na zona litoral centro poderá ser visível então o eclipse solar logo no período da manhã entre as 9 e as 10
que será obviamente também daqui a pouco abordado no artigo concreto de previsão para este fim de semana. O vento ao longo do fim de semana, vamos também obviamente falar sobre o vento. O vento será fraco, em geral fraco a moderado, depois de tarde de leste já no sábado, com alguma propensão a tornar-se moderado, principalmente nas terras altas da região centro, e podendo ser depois forte na madrugada de sábado para domingo. Atenção, obviamente, é típico no fluxo de leste que durante as noites e madrugadas e início da manhã, que depois alivia à tarde, mas que neste período até ao início da manhã e meio da manhã, possa o vento soprar com maior intensidade, principalmente nas regiões centro-norte do território continental e aqui bem visível na barreira de condensação da região centro-norte, onde o vento pode soprar forte de leste na madrugada e manhã de domingo. Depois, a partir da tarde, claro está, começa obviamente a diminuir essa mesma intensidade do vento. O vento torna-se então mais fraco em todo o território, mas será este o ponto-chave, que será o vento mais forte durante a noite e madrugada, manhã de sábado para domingo. Em termos de temperaturas, vamos, como podem ver, em termos de máximas, as mínimas vão continuar, vou aqui colocar também, as mínimas vão continuar em geral baixas, isto porque também na prática ainda estamos no mês de março, é natural que ainda tenhamos mínimas relativamente baixas, e como podem ver também na imagem, temos mínimas que vão obviamente de perto dos 0 graus, 1 grau na zona interior norte e centro até aos 7, 8 graus na maior parte da faixa litoral depois, e teremos isto no sábado, e depois no domingo teremos uma ligeira subida no interior norte e também uma ligeira subida geral em termos de mínimas na região, em toda a região continental, até aos 7 a 10, 11 graus em Portugal continental. As máximas essas vão andar muito mais elevadas, quer no sábado, quer no domingo. Recordo que hoje já tivemos temperaturas em alguns locais bastante significativas. Isto são temperaturas médias para as locais. É óbvio que temos que considerar que há zonas particulares que terão temperaturas bem mais altas que isto. Por isso é provável que tenhamos então alguns registros a subir acima dos 26, 27 graus. Pontualmente pode mesmo ocorrer, diria mais provável até no próprio domingo do que no sábado, mas temos aqui um domingo que será um dia já de excelente passeio junto ao mar. Obviamente, atenção, porque o mar é um mar de inverno, não é próprio, obviamente, para banhos, porque estamos ainda numa altura muito longe do que é o verão, mas teremos já aqui tempo muito agradável para passear, para dar um belo passeio no domingo, é isso mesmo que se perspectiva neste fim de semana em Portugal continental. Pelas ilhas, e agora vamos até às ilhas, claramente, obviamente, temos aqui pelos Açores este H. Este H na prática representa o anticiclone, uma pressão elevada, e representa céu com períodos de muita nubosidade, com algumas abertas, mas sem precipitação significativa prevista ao longo de todo o fim de semana. O domingo até pode trazer boas abertas e bons períodos de sol no arquipélago dos Açores. Vento em geral fraco também para os Açores, nada de significativo. A situação, obviamente, será muito mais, terá de ser mais atento, obviamente, na Madeira, onde, principalmente a partir da madrugada de domingo, poderão ocorrer aguaceiros pontualmente fortes, devido à aproximação da bolsa de ar frio em altitude, aqui representada pela letra L, e que trará estes aguaceiros de sul-sudoeste para o arquipélago, podendo trazer também trovoadas ao arquipélago da Madeira. É agora mais provável que essas trovoadas cheguem mesmo à terra, porque, obviamente, a depressão que esteve em águas um pouco mais quentes acabou por ganhar algumas características distintas daquelas que tinha no início e está, obviamente, muito mais favorecido à ocorrência de trovoadas no arquipélago da Madeira, principalmente, diria, no domingo e também depois, ainda na segunda-feira, parte de segunda-feira, poderão ocorrer essas mesmas trovoadas, mas principalmente no domingo. E é isto que também se espera em termos de chuva. Já agora o vento, confirmando obviamente, vento fraco, em geral fraco nos Açores. Já pela Madeira teremos aqui uma situação de vento um pouco mais forte, que no sábado superará em geral do quadrante de leste, pode superar com algumas rajadas até 75 km por hora
e que no domingo se tornará gradualmente mais fraco ao longo do dia, portanto um domingo muito mais calmo em termos de vento, lá está, favorecendo também a ocorrência de aguaceiros e trovoadas. E agora vamos falar um bocadinho sobre abril. Abril. Eu gosto sempre de, antes de olhar para abril, gosto de olhar aos dias em que a lua muda e vamos falar um bocadinho aqui sobre o que é que serão as fases de mudança da lua do mês de abril. Dias em que eu acho que devemos estar atentos, obviamente, são o 5, mudança para o quarto crescente, o 13, mudança para a lua cheia, 21, mudança para o quarto minguante e 27, mudança para a lua nova. E eu creio que, obviamente, isto está tudo sujeito ainda a grandes mudanças. Eu creio que esta primeira semana, até ao quarto crescente, poderá ser marcada por uma situação maioritariamente com regime de aguaceiros e trovoadas, associada a uma depressão que é a mesma depressão, que é a tal bolsa de ar frio e altitude, que depois se irá alojar entre os Açores e a Madeira, podendo provocar também, obviamente, a subida de ar quente para o território continental, também de poeiras e, obviamente, alguns episódios também de trovoadas, que linhas de instabilidade que eu diria serem mais prováveis a partir do início da semana, na faixa litoral e também depois no interior norte e centro. E isto é o que se espera na prática a partir de dia 1 e até dia 5. Acredito que teremos um padrão mais favorecer esta situação, com muita instabilidade pelos arquipélagos. Os primeiros 5 dias tendem, obviamente, a marcar muita instabilidade, muita chuva, também algum vento forte pelos arquipélagos, sobretudo pelos Açores, e portanto temos aqui um padrão, provavelmente, diria, é possível, efetivamente, que venha a ser, mas também pode não acontecer, nomeada de Núria, a próxima depressão, afetando mais particularmente, diria, os arquipélagos. Mas, atenção, isto é muito difícil. Há modelos que não a deixam cair aqui, que a aproximam de Portugal continental. E isso faria, de certa forma, desencadear precipitação muito mais persistente no território continental e faria, obviamente, não ser só em regime de trovoadas, mas também com linhas com frentes, com sistemas frontais que poderiam também trazer precipitação mais significativa. Se for em regime de aguaceiros e trovoadas, obviamente, serão principalmente durante as tardes e não calha a todos em termos de precipitação e o tempo também, a temperatura também subirá gradualmente. Por isso mesmo é importante olharmos com alguma atenção para o que se espera e vou olhar aqui a dois modelos. Vou olhar primeiro ao modelo europeu para o início do mês e como cá estão as poeiras a começar a subir, aqui reparem bem já nesta, parece nebulosidade, mas estamos a ver é a subida das poeiras do norte da África, a partir de dia 31, já com possibilidade de algumas trovoadas localizadas a acompanhar esta mesma subida, tempo quente, a desencadear trovoadas para o final do dia na faixa litoral e depois, na terça-feira, dia 1, já com alguns episódios de trovoadas localizadas que podem ocorrer, sobretudo, no litoral e região sul do território. Depois temos então a tal depressão que poderá avançar com algumas linhas de instabilidade também, principalmente entre dia 3 e 4 entre dia 3 e 5, de março. A partir daí, o modelo europeu que mostra é precisamente redução gradual, ainda com alguns aguaceiros, mas redução gradual e estabilização total com o anticiclone novamente posicionado a norte e um fluxo de leste maioritariamente com temperaturas a subir gradualmente. É isto que o modelo europeu mostra, ou seja, o modelo europeu, se voltarmos ao nosso calendário, mostra instabilidade até cerca de dia 5, podendo pontualmente ainda haver alguma a 6, 7, cada vez mais residual, e depois um cenário de estabilização até à lua cheia. Isto é, pelo menos dos primeiros 15 dias, aquilo que se vê. Isto porque o modelo europeu mostra esta depressão a afundar precisamente nos Açores. Agora vamos ver o que acontece, por exemplo, no modelo americano. E eu digo modelo americano, podíamos dizer qualquer um outro. Ou seja, temos esta depressão. O que é que acontece no americano? Temos a depressão muitíssimo mais próxima de Portugal continental. O que é que esta situação quer dizer? Quer dizer que teríamos, obviamente, uma nova depressão que afetaria de igual forma quer os Açores,
quer Portugal continental, quer a Madeira. Teria aqui muito mais precipitação em todos os locais. Se eu colocasse o mapa de precipitação, iríamos ver que a chuva também chegaria a todo o lado, isto principalmente a partir do dia 2, 3, teríamos aqui um cenário de maior precipitação. Depende muito de onde cair esta depressão, a evolução também para os próximos dias. E este cenário é um cenário que naturalmente favorece a continuação de uma onda de mais instabilidade durante algum tempo, ainda que tanto o modelo europeu como o modelo americano mostram o posicionamento do anticiclone a norte da Península Ibérica a partir do dia 7, ou seja, a partir do quarto crescente, gradualmente, um cenário de maior estabilização. O que é que acontece ao modelo americano? Mostra já a partir de perto e agora voltamos outra vez atrás ao calendário, estamos a aproximar-nos da lua cheia, temos aqui uma situação que poderá, agora estou à procura de onde é que ele está, que poderá obviamente marcar novo período instável, isto pelo modelo americano. E o modelo americano está muito mais instável do que o europeu, pelo menos em termos de saídas operacionais está em estado. Isto quer dizer que o modelo americano na prática, em termos de acumulados de precipitação, quando nós vemos, está muito mais chuvoso do que o modelo europeu. O modelo europeu tem apenas isto em termos de chuva nos primeiros 12 dias do mês, ou seja, muito pouca. Na prática não estamos aqui a falar de episódios significativos. Tudo o que aqui está, a maior parte, são trovoadas localizadas. Não quer dizer que caiam neste sítio, não quer dizer que não caiam aqui, não quer dizer que não caiam ali, mas é muito pouco em termos práticos. Na prática é isso que quer dizer, é que é muito pouco. Muita chuva depois pelos Açores e alguma chuva também pela Madeira. Na prática é isto que o modelo europeu mostra, com a depressão a cair próximo dos Açores. Já o modelo americano o que mostra é precisamente o contrário. Reparem que é totalmente diferente. Se nós formos ao modelo americano, como a depressão caiu mais próximo da terra continental, temos muito mais chuva, ou seja, podíamos chegar a dia 12 já com um bom andamento em termos de precipitação na maior parte dos locais. E seria muito mais geral em termos de precipitação do que aquilo que acontece no modelo europeu. Portanto, eu diria, temos mais 2 dias pela frente para analisar esta depressão. Esta depressão é decisiva, o comportamento desta depressão é decisivo para o desenrolar do mês de abril. Eu vou-vos dizer o que eu sinto em termos de abril face a março. Acho que abril não vai ter tanta chuva como março. Acho que março foi um mês tremendamente chuvoso. E abril pode ser ainda assim um mês normal a chuvoso, mas não ser aquilo que vulgarmente se chama de abril águas mil, porque na prática o abril até tem mais chuva que o março em norma. Mas este ano creio que não será o que vai acontecer. Acho que abril vai ter menos chuva que março, mas vai ter possivelmente ainda, pode ou não, isto é atenção, pode ou não, dependerá muito desta senhora que aqui está, desta senhora Bolsa de ar frio em altitude, dependerá disto, efetivamente podermos vir a ter um abril com muita chuva ou um abril mais de trovoadas. Eu diria que se efetivamente trovoadas vamos ter certamente, ou seja, acredito que vamos ter um abril com trovoadas, caia a bolsa ali ou não caia a bolsa ali, mas as trovoadas podem vir mais tarde, poderão vir só a partir do dia 13, 12, 13, na transição da fase da lua cheia. No caso do europeu, as trovoadas podiam entrar já no início do mês de abril, portanto acredito que sim, acredito que trovoadas vamos ter, mas em termos de quantidade de chuva ainda tenho algumas dúvidas. Não vos vou dar aqui expectativas de que vai ser um mês igual ao de março, isso não acredito, mas que vai ser um mês que está a ser um mês difícil de previsão, sim, sem dúvida, está a ser um mês de difícil previsão, mas acredito que domingo, talvez ao final do dia domingo, possamos partilhar aqui convosco uma previsão como foi a de março, fantástica em termos práticos, foi uma previsão fantástica. Recordo que esta semana até dia 28 precisamente, estava apontada como uma semana com subida das temperaturas e tempo estável.